Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Esperando o Salvador. Meu nome é Antoniel Alves e estou aqui para mais um resumo da Escola Bíblica Dominical ou resumo da EBD. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que quero trazer o resumo. E a lição tem por tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Essa lição foi vista ontem, né, domingo, em muitas congregações. É, Algumas congregações são na segunda, outras são no meio da semana. E a maioria é justamente no domingo. Mas aqui está o resumo EBD, né, para que nós possamos a cada vez mais fixar o aprendizado das Escrituras. Iremos falar aqui um pouco sobre a lição de número 2, né? E ela já está aqui no texto de Atos 9:1, que diz assim, ó, é o textuário da lição, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Então vamos começar a ver a história de um homem que era perseguidor da igreja, né? Alguém que ele se esforçava ao máximo nessa função de perseguir a igreja. Por quê? Só porque Saulo era ruim? Porque Saulo era mau, tinha um coração mau? Também tinha maldade porque ele não conhecia a verdade, mas a maldade, a fúria que tinha nele contra os cristãos era por uma única razão, porque ele achava que estava fazendo certo, né? Porque ele achava que estava sendo correto. E uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui é que quanto mais esses cristãos eram perseguidos, quanto mais eles fugiam, quanto mais eles se espalhavam, mais o evangelho também se espalhava. E a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que mais pessoas aceitavam a Cristo ainda. Havia mais conversão, né? Um certo historiador disse que houve mais conversão nesse tempo da diáspora do que em todas as outras épocas, né? Foi uma época em que houve muitas conversões voluntárias, né? Que as pessoas se sentiam e ia lá e acreditava na pregação do evangelho e servia a Deus, né? Passava-se ali se convertia e passava a servir a Deus, porque viam verdade, porque viam um povo que estava sendo perseguido e não abria mão e não renunciava à sua fé. Então, a conclusão que a maioria das pessoas tirava é que aquela palavra que eles pregavam era verdadeira, que aquele Deus era verdadeiro, né? Como tantas outras perseguições que houve na história da humanidade, e até as pessoas que executaram muitos cristãos, depois da execução eles, como se caísse a ficha ali, né? Então, isso aqui era verdade. Tudo que esse povo ele crê, que ele prega, que esse camarada prega, é pura verdade, porque ninguém vai morrer defendendo uma coisa que não tem sentido, né? E outra, que nós vemos também que ninguém parou a igreja, ou ninguém é capaz de parar a igreja do Senhor, né? Porque hoje a perseguição contra a igreja ela é disfarçada, ela não é mais daquela época, mas ela vem de uma forma mais sutil, mais sofisticada, ela vem se introduzindo com ensinamentos, com conceitos, e nos bastidores tem leis sendo criadas, legalizando muitas coisas que a Bíblia não permite, que o próprio Deus reprova, e por aí vai. É uma perseguição do século XXI, é totalmente diferente da igreja do primeiro século, da igreja dos apóstolos, da igreja dos reformadores, né? E de muitas histórias antigas que a gente costuma ver. Paulo, Paulo aqui ele está contando, na verdade, no Atos 26, no Atos 26, 9 do 11, está contando ao rei Agripa como foi a sua conversão, quem ele era um perseguidor. Paulo aqui não está se vangloriando de ter matado, não está se vangloriando, mas está mostrando quem ele era e que fazia o errado pensando ser o certo. Ele dizia que era zeloso pela lei,
que excedia os da idade dele, né? Que ele passava de todo mundo. Ele estava dizendo aqui: eu era melhor do que todos os da minha idade que estavam estudando para ser fariseu. Eu era um fariseu zeloso, mas eu era tão zeloso de um jeito que eu perseguia os cristãos, fazia eles blasfemar, porque eu acreditava ser o certo que eu estava fazendo. Então Paulo, em momento algum, está se vangloriando do passado que ele era, né? Há pessoas que têm isso, né? Que gostam de contar quem era o passado, que o que fez, que Jesus libertou, mas não conta como se uma vida assim que foi transformada. Conta de uma forma assim como se fosse para impor respeito, impor medo nos outros. Ó, eu era perigoso, eu era isso, eu era aquilo. E não é dessa forma. Paulo não está aqui mostrando nada disso. Na verdade, ele está aqui, é uma pessoa totalmente despojado, livre desse velho homem, né? Tirado isso dele. Ele disse: eu era zeloso. E esse zelo de Paulo é aproveitado ou é projetado na vida espiritual, no reino de Deus, né? Deus transforma vidas e Deus aproveita a atitude das pessoas. Se as pessoas muitas vezes é agressivo, se a pessoa muitas vezes é atrevido, Deus, quando transforma, quando o evangelho entra naquele coração que transforma de verdade, o que que acontece? Aquela raiva dele, aquela fúria, aquele temperamento forte, aquela personalidade forte, é aproveitada, só que aproveitada no sentido de que ela é transformada para o bem. Que agora essa pessoa vai ser desse jeito, feroz, que nem um leão, bravo, mas para lutar contra as forças das trevas. E não contra destruir vidas, mas para trazer vidas, tirar vidas da mão do inimigo. É assim que Deus faz. Deus usa as habilidades do ser humano para fazer isso. E foi assim que Deus fez na vida de Paulo. Paulo, um homem culto, né? Deus usou todo esse conhecimento dele em favor do reino de Deus. Deus usou a vida de Paulo. Paulo, aquele homem feroz, como diz, ele respirava ameaça. Paulo era que nem um bicho, que nem uma fera brava. E Deus usou essa braveza dele para lutar contra as heresias, para lutar contra o pecado, para lutar contra os demônios, contra as hostes satânicas, e assim ser um homem zeloso pela igreja do Senhor, né? E pela obra. Ser uma pessoa que, do jeito que ele não media esforço no passado, ele convertido também, Deus usou ele de uma tal forma que ele não media esforço para batalhar em favor da obra de Deus. Agora, Deus transforma, né? O Espírito Santo nos ajuda a gerenciar nossas emoções, nos deixando moderado, né? Só que essa transformação é para o lado bom, né? Saulo aqui no primeiro ponto é Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Isso é o que nós temos aqui, né? Ele era porque ele procurava fazer com que o povo viesse a blasfemar, né? Ser blasfemo, era perseguidor e opressor. Saulo é descrito, como eu falei aqui, como uma fera, né? Em busca da presa, em Atos 1. Respirava ameaça, fúria. Então lá estava aquela pessoa realmente com muita ira, com muita raiva, né? A perseguição contra a igreja de Cristo, né? Saulo perseguiu, mas não destruiu. Saulo era um doutor da lei, um erudito, né? Filosófico. E Estevão, né, era um doutor do judaísmo, né, o homem que, quando estava sendo morto, Saulo também estava lá presente. Saulo era aquele camarada que, quando tinha algum cristão para ser condenado, se os votos naquele júri dessem empate, ele era o camarada que ia lá e desempatava, né? Ele era o camarada que chegava lá e dava o voto final dele. Pronto, pode executar, pode matar. Ele é blasfemo, está indo contra as nossas tradições, né? E então ele se contrapõe a tudo que se desrespeitava ao Evangelho, a pregação do Evangelho. Hoje existe uma intolerância, né, política e religiosa, mas a igreja não pode parar por causa disso, né? A igreja tem que ser ousada, né? Tem que se opor ao erro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como está escrito, né? A igreja tem que se levantar,
né? Tem que se erguer, se posicionar de uma forma a lutar, a defender a causa do Evangelho, a defender a sua fé. Os cristãos têm que defender a sua fé, não deve se acovardar, não deve se intimidar com tantas ameaças, com tantos conceitos, com tantas doutrinas, com tantas ideologias se levantando, mas a igreja do Senhor tem a palavra, e a palavra de Deus é soberana, está acima de qualquer ideologia, está acima de qualquer conceito, de qualquer ideia, de tudo que você imaginar. A palavra de Deus é soberana, que é a única que liberta, que transforma. Então os cristãos têm a palavra, não pode ter estar acomodado diante disso com medo. Terceiro ponto, quando se volta contra a igreja, né? Saulo entendia, né, que perseguindo a igreja estava combatendo a heresia e defendendo a fé judaica. No nosso Brasil, estão querendo fazer isso, né, muitas vezes, tirando os nossos direitos, né, dado pela Constituição, né, no qual muitos sofreram para ver esse direito, né? E era assim que Saulo fazia. Saulo pensava que estava fazendo certo, que estava combatendo a heresia, que estava combatendo um povo herege, um povo que pregava uma doutrina errada. Mas não era. E nós vemos isso muitas vezes se levantar, ou querer se levantar no meio da nossa nação, no meio do mundo todo em geral, porque nós vemos algo muito forte na nossa sociedade, que é um relativismo moral, né? Cada um tem as suas verdades. A verdade não é absoluta, não é pregada desta forma, pois a palavra de Deus é a Constituição, em que não há nenhuma emenda, porque ela é perfeita, a lei de Deus. Então, vemos isso, né? Vemos em vários outros países, em várias outras nações, agirem dessa forma, porque querem de uma forma ou de outra paralisar e fazer com que a igreja, ela na verdade venha se intimidar com essa situação, com estas coisas, mas que a palavra de Deus, ela é é a autoridade máxima, ela é a nossa Constituição, né? Nós temos as nossas leis que nós obedecemos, né? Mas a igreja do Senhor não vai ser parada por conta disso. A igreja do Senhor, ela não vai ser detida, embora que hoje temos uma perseguição diferente da perseguição de Saulo. Não está tão acirrada, né? Mas o nosso Deus é quem é o dono da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. E nós temos que crer numa promessa em que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja é dele, ele é quem manda na igreja, ele é quem cuida da igreja, na verdade. Quando eu falo de igreja, eu falo de um organismo vivo, eu não estou falando de quatro paredes ou de uma denominação que é comandada por um líder religioso, não, estou falando da igreja de Jesus em geral, que é ele quem comanda, que é ele quem cuida e sempre cuidou do seu povo e não nos deixa desamparado, né? A igreja é uma instituição divina. A igreja não é só uma organização, mas é um organismo vivo, né? E é o corpo, e Cristo é a cabeça. Então tem alguém que direciona a igreja. Ou seja, o povo de Deus não está só. Então vivemos dias difíceis também, pode não ter aquela perseguição como teve, que nem Paulo, que Paulo fazia, um Paulo que nem ele, né, perseguindo a igreja, cometendo aquelas atrocidades. Mas temos também nossas dificuldades. Mas temos a palavra conosco. Temos as escrituras sagradas e temos Jesus, que é o dono da igreja. Então vemos aqui nesta lição sobre Paulo, perseguidor, sobre quem era Paulo, o que Deus fez e como Deus agiu, como Deus age e cuida da sua igreja, como Deus é zeloso e como Deus é poderoso para transformar as atitudes ruins do homem até que vem pronto para destruir, pronto para acabar. Deus pega aquilo e transforma em algo bom, transformando assim a sua vida, as suas emoções, o seu caráter. E é isso o evangelho que pregamos. Um evangelho que liberta vidas, que transforma, que
ensina o homem o caminho do céu e faz ele andar, e Jesus caminha junto com ele. Então, deixa aí o seu like no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, que Deus em Cristo vos abençoe. Esse foi mais um Resumo EBD.